Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem. Entrei aqui uns minutinhos antes para fazer alguns testes. Hoje eu tô fazendo um teste com um outro aplicativo e tô usando um aplicativo novo. Mas já quero dar as boas-vindas para vocês. Dizer que hoje o tema é muito especial, porque também é um desafio para mim. E faz parte, né, gente? Faz parte, nasce uma mãe, a gente tem muitos desafios pela frente. E um desses desafios é a ansiedade materna, tá? Eu separei aqui pra gente falar de alguns temas, tá? Sobre a ansiedade materna. Então, antes, né, de a gente começar, se você conhece alguém que é muito ansiosa e ficou mais ansiosa ainda depois da maternidade, encaminha esse vídeo, manda aqui o aviãozinho pra eles, pra elas, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa essa noite de hoje. Pré-eclâmpsia é muito perigoso, né, Jussiane? Que bom que você tá aqui hoje, né? Imagino que deve ter sido um perrengue, mas deu tudo certo. É daqui pra frente, né? Então, a gente vai começar, né? Se você conhece alguém também, né? Pode encaminhar essa live, que vai ser muito legal. Sinto muito, Jussiane, mas você tá aqui hoje, né? Que bom, graças a Deus. Tudo tem um propósito na nossa vida. E que bom que você tá aqui hoje, tá? Seja bem-vinda. Então, a gente vai começar a falar sobre... Nós somos mulheres de multitarefas, mesmo antes da maternidade bater a nossa porta, né? Hoje a mulher dentro da sociedade, ela tem vários papéis. Ela tem, além, né, do papel de filha, de irmã, de profissional, ela tem o papel de mãe, de cuidadora. E não é à toa, né? Nós temos aí, Deus nos deu muitas habilidades que nos ajudam a cumprir esse papel. E um deles é a nossa intuição, né? Então é muito importante que a gente ouça essa intuição. Mas para isso a gente precisa trabalhar a nossa ansiedade. E a verdade é que nós já estamos vivendo num mundo muito ansioso, com muitas tarefas, com muitas demandas. E isso tudo faz com que a gente se sinta cada vez mais ansiosa e cada vez mais cobrada por um universo, né, que nos cobra cada vez mais performance em todas as áreas da nossa vida. Tanto na área da maternidade, quanto na área profissional, como dona de casa. Obrigada, Dara. Que bom que você tá aqui. Como dona de casa, né, como todas a gente como fala, né, que a gente fica empilhando os pratinhos, né, ali rodando os pratinhos. Então, isso nos traz ansiedade, antes mesmo de termos filhos. E depois que a gente tem filho, isso só piora. Porque se não for, né, algo já trabalhado dentro de você. Por quê, né? Porque é mais uma tarefa, é mais uma preocupação. Na verdade, eu acho que vai ser a maior preocupação e a maior tarefa da vida de uma mulher. É ser mãe, é ser ali responsável pela criação de um outro ser. Ah, Gabi, mas o pai não é responsável? Claro que é, gente. Mas é ilusão a gente imaginar, né, que o pai tem igual responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa, mas, né, aquela tarefa principal de nutrir aquela criança, né, tanto emocionalmente como fisicamente, como cuidar, como ouvir, ela é da mãe, gente, tá? E isso a gente precisa agradecer, né, e lidar com essa função.
de uma forma mais tranquila. Porque se a gente ficar toda hora nesse cabo de guerra, de que tem que ser 50%, o homem também tem que fazer igual, né, a mulher, é mais uma carga para nossa ansiedade. Então eu descobri que quando eu me livrei disso, de querer cobrar do outro e fazer a minha parte, né? Me preocupar em fazer a minha parte, deixar o outro fazer a parte dele, né? Deliberar a parte dele. Olha, isso daqui vai ser a sua função, esse daqui vai ser o seu momento com essa criança, esse daqui vai ser a sua parte, e deixar, né? E deixar fazer do jeito que ele achar melhor. Isso me ajudou muito a lidar com a minha ansiedade. E depois que a gente é mãe, a gente começa a perceber o quanto que nós somos ansiosos. E essa ansiedade, ela vem muito da mente acelerada, né? Então a gente pensa 10 mil vezes a mesma coisa, fica pensando, né, nas próximas coisas que a gente tem que fazer, e isso nos deixa cada vez mais ansiosas e preocupadas. E a verdade, gente, é que na maioria das vezes a gente não tem controle sobre as coisas que vão acontecer. E isso também nos gera mais ansiedade. Então, assim, o que eu posso controlar? Né? Aquilo que depende de mim. E o que depende de mim? Né? É a minha tarefa, é a minha parte. A parte do outro depende do outro. O que ele vai sentir depende, né, da outra pessoa. É ele quem vai sentir, não sou eu. Eu não tenho como controlar isso. Então, quando a gente se limita, né, a fazer ali, entregar o nosso melhor, a fazer a nossa parte, faz com que a gente diminua essa carga de ansiedade também, tá? Então, isso nos livra muito dessa ansiedade que nos angustia, de ficar toda hora pensando, o que será que vai acontecer, né? Será que vão gostar? Será que vai ter gente? Será que isso? Será que aquilo, né? Eu vou fazer a minha parte. Se o outro, né, agir de uma forma ou de outra, isso é uma responsabilidade dele, é uma ação que ele vai tomar. Então a gente tem que ter isso muito em mente, tá? Pra gente diminuir também essa carga. E quando nasce um filho, né, as coisas se potencializam, porque além de nós, agora ainda tem um outro serzinho, né, que depende de nós 100%, que faz com que a gente crie muitas expectativas, tenha muitos medos. Isso tudo é natural, isso faz parte, né, do nosso processo de amadurecimento, do nosso processo de lidar com a maternidade. Mas o que eu quero te dizer é que não é natural você deixar de dormir por conta de todas as preocupações. E desenvolver, né, relacionamentos, né, tóxicos com as pessoas por conta disso, né? Então, o que seria isso, né? Na verdade, você tá ali no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, e você não consegue mais ter aquele relacionamento de antes, tá? É claro que os desafios vão ser outros, os papos vão ser outros, as prioridades vão ser outras, mas a ansiedade, né, de controlar as coisas, de querer que as coisas saiam daquela forma, exatamente daquela forma, isso faz com que as relações se rompam e fiquem insustentável. Então, nesse nível a gente não pode deixar chegar, porque nesse nível a ansiedade é insuportável, né? Essa ansiedade, né, o que é a ansiedade? Ela é da caixinha do medo. E esse medo, ele é projetado no futuro. Então, quando a gente tem ansiedade, é medo do que pode acontecer, que na grande maioria das vezes não vai se realizar, porque são ideias, são coisas imaginárias da nossa mente. Na maioria das vezes elas não se realizam e a gente fica preso, né, a coisas que talvez nem vão se realizar e a gente está lá se preocupando. Então, a verdade, o contrário da ansiedade é a depressão. Né? O que é a depressão? A depressão é o passado, é o medo do passado, é a culpa do passado, das escolhas que aconteceram.
Então a pessoa fica ruminando as coisas que aconteceu e aquilo vai deixando ela cada vez mais incapacitada, cada vez mais introspectiva, cada vez se culpando mais, e isso vai trazendo ela para um estado, né, de inércia, né, de não ver mais sentido nas coisas. Essa é a depressão. E a ansiedade é o contrário, mais voltado para o futuro, né? As preocupações do futuro. Então, você imagina quantas preocupações do futuro uma mãe não tem, né? Então, qual que são os sinais, né, de ansiedade, né? Aí falando mais para o universo das mães, né? Essa preocupação excessiva, essa preocupação com aquilo que a gente não tem controle. Porque, na verdade, a gente, muitas das coisas a gente não tem controle e a gente quer controlar. Então, por exemplo, um filho, né, que não dorme. A gente faz de tudo para aquele filho se sentir confortável, para aquele filho se sentir seguro, faz a rotina de sono, tenta trazer previsibilidade para o dia a dia dele, mas depende da gente, realmente, o sono dessa criança? Não, quem vai dormir é ele. E essa falta de controle nos traz ansiedade, nos traz preocupações, nos traz cobranças, faz com que a gente fique se martelando, meu Deus, né? O que eu tô fazendo de errado? E é importante a gente ir em busca, né, de informação, de coisas, né, que a gente precisa para facilitar tudo isso. Mas quando isso se torna realmente um peso, algo que faz com que a gente perca o sono, atrapalhe nossas relações, atrapalhe a nossa saúde física, né? E isso tudo é muito preocupante. Isso tudo a gente tem que procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, né? De alguém que vá nos acolher essas angústias, né? E perceber, poxa, por quê que eu tô sentindo tanto esse excesso de controle? Por que eu preciso controlar isso nesse ponto, né? Por que eu não consigo deixar as coisas acontecerem a seu modo? Então, isso tudo precisa ser trabalhado em nós, para que a gente também não passe essa ansiedade para os nossos filhos. Porque muitas vezes, gente, a gente vê crianças aí hipervigilantes, né? São crianças que são extremamente... Às vezes não são irritadas, tá? Não é irritada, mas são crianças que estão o tempo inteiro em alerta. Elas não dormem, elas não comem direito, elas não sentem segurança num outro cuidador até depois de uma certa idade, né? Crianças que não conseguem, né, ter aquele desprendimento da mãe, que é natural depois de uma certa fase, né? Depois que esse vínculo já foi construído. Então, a hipervigilância, ela faz com que a gente fique o tempo inteiro alerta. E se a gente está alerta, essa criança que está no nosso ambiente, ela capta isso. E ela também fica ansiosa, ela também fica nervosa, ela também fica hiperalerta. Então é muito importante que a gente cuide das nossas emoções, para que isso também não se estabeleça dentro do ambiente dos nossos filhos, tá bom? Então, o coração acelerado, ele é natural, mas a gente tem que ficar atenta para que isso, né, não seja cotidiano, para que isso não interfira. Então, às vezes, não é o seu filho que não para, né? É você que está o tempo inteiro agitada, preocupada, ansiosa, né? Ali naquela expectativa. Eu lembro tão bem quando meu filho, eu sou mãe de primeira viagem, né? Quando meu bebê tinha, sei lá, 5 meses, eu li assim, né? Que a gente sabe que com 3 meses a criança começa o desenvolvimento motor e ela faz uma posição chamada esfinge, tá? Que é a mãozinha assim apoiada e a criança levanta aqui o tórax do chão, né? E tinha dado 4 meses e o Lucas não tinha feito. O Lucas foi fazer esfinge com 5 meses. E aquilo me deixava ansiosa. Eu falava, meu Deus, será que tem algum problema? Será que não? Mas tem 3 meses e poxa, né? Ele não fez ainda a esfinge. E aí a gente fica preocupado. E aí a gente fica ansiosa. Poxa, será? Tudo bem. E aí eu vi que tinha ali, né? Um limite, né?
era a partir dos 3 meses, tá? E isso faz com que a gente fique muito ansiosa. O Lucas foi uma criança que ele andou com 1 ano e 3 meses. Então, assim, eu tenho casos, né, de crianças que começam a andar com 9 meses. Então, essa comparação também faz a gente ficar muito ansiosa. Mas quando a gente entende, né, os verdadeiros mecanismos, né, motores de uma criança, do desenvolvimento infantil, isso tudo nos ajuda a nos pautar e não ficar tão ansiosas. Então, a informação ela é importante, mas a gente tem que ser cautelosa quando a gente for olhar, né, para a nossa realidade, para o nosso filho, enfim, para a pessoa que a gente está atendendo, porque de fato cada pessoa e cada criança, cada família é única e vai ter um desenvolvimento único. Hoje o Lucas tem quase 3 anos, ele faz 3 anos mês que vem, e ele tem um desenvolvimento motor excelente. Ele é uma criança que quase não cai, ele é uma criança que pula com os 2 pés já há bastante tempo. Então, assim, ele salta de lugares altos, ele tem um excelente equilíbrio. Então, assim, tá tudo ótimo, ele se desenvolveu de forma maravilhosa, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente e não fique comparando os outros, porque isso também causa muita ansiedade no nosso coração de mãe, tá bom? E você não precisa de mais uma coisa para se preocupar, né? Nesse nível. Então, sim, nós precisamos estar atentas, nós precisamos ser responsáveis, mas a gente precisa ter parcimônia, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é quando a gente não consegue curtir o processo, isso também levanta um alerta muito grande para nós. Porque a ansiedade faz com que a gente só fique preocupado o tempo inteiro. Não deixa que a gente curta o processo, que a gente experimente esse processo, que a gente aprenda com tudo isso. Fica tudo muito pesado, fica tudo muito desafiador, fica tudo muito difícil. E aquilo fica parecendo uma carga, sabe? Então é importante que a gente tire esses pesos, né? E encare aquilo, poxa, como que eu posso encarar isso da melhor forma possível? De forma responsável, coerente, mas da melhor forma possível, tá? Então a ansiedade faz com que a gente muitas vezes faça daquele monstro muito maior do que ele é. Porque a gente está vendo ele de cima do nosso monte, né? Dentro da nossa realidade. Então é importante sim a gente respeitar o tempo de cada um, mas a gente também precisa buscar ajuda quanto necessário, tá bom? Ainda mais nós mães, né? Que somos aí responsáveis por nutrir uma outra pessoinha. Então a gente tem que sim aprender a se cuidar, tá? Para poder cuidar do outro. Só assim a gente consegue cuidar do outro. A gente não consegue cuidar do outro quando a gente tá deslacerada. Vai sair meia boca. Não vai ter jeito, tá? Vai sair meio capenga, tá? E aí, gente, muitas vezes o nosso corpo, ele nos dá dicas de todo esse peso. Vem em formato de dor de cabeça, porque a cabeça não para, né? Vem em formato de dor nas costas, porque o peso tá grande. Vem em formato de dor na coluna, porque às vezes já são anos e anos e anos carregando esses pesos. E a gente precisa saber ouvir o nosso corpo, porque ele nos diz muitas coisas importantes. E a gente precisa começar a investigá-los. Então, por quê que eu tô com tanta dor nas costas? Preciso de ajuda? Ah, mas eu sou sozinha. Ah, mas, gente, a gente precisa começar a criar a rede de apoio. Começar a ter pessoas ao nosso redor que vão, de fato, nos ajudar a carregar esses pesos. Meu nariz. Então, é importante que a gente crie essa rede de apoio. Porque, de fato, o nosso corpo, ele nos dá muitas dicas e muitas pistas. É importante a gente saber ouvi-las, tá? Então, na verdade, gente, essa dor do nosso corpo, ela só traz algo que já está acontecendo internamente há muito tempo.
Então é importante a gente verificar: por que eu estou tão ansiosa? Por que minha mente não para? Por que eu tenho tantas preocupações com amanhã? E outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que a gente precisa confiar que nós estamos fazendo o nosso melhor, né? Que existe alguém que tudo vê, né? E tudo sabe, e realmente entregar nas mãos deles. Estamos fazendo a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, no nosso controle, né? Então, a partir dessa certeza, nós entregamos de verdade. Olha, seja feita a sua vontade. Não é assim? Então, a gente precisa também aprender a descansar, aprender a acalmar o nosso coração, para que as coisas aconteçam e sejam feitas da melhor forma. Então, busque ajuda, caso você precise. Busque ajuda para você conseguir também ajudar os outros, ajudar o seu filho, ajudar o seu bebê, principalmente se você tem bebê muito pequenininho, né? Até aí 3, 4 anos de idade. Porque esse bebê, ele ainda está muito fusionado com você, né? Até 3 anos de idade, esse bebê está 100% dentro do seu campo emocional. Então, o que é fusão emocional? Eu gosto de explicar a fusão emocional como se fosse uma piscina, né? E tá lá você e o seu bebê dentro da piscina. Tem a água da piscina. Então, se você se mexe, aquele bebê se mexe junto. Se você faz bagunça na água, o bebê também vai balançar. Vai. Então, é nessa levada. A fusão emocional, ela é um compartimento que tá você e o seu bebê. Na medida que esse bebê vai se entendendo como pessoa, né? Quando ele começa a usar o pronome pessoal, falar eu, né? Não usar só em terceira pessoa, ele já está começando a se desvincular dessa fusão emocional. É engraçado porque meu filho está acontecendo exatamente nesse momento. Ele já não fala mais o Lucas quer tal coisa. Ele fala eu quero tal coisa. Eu quero água, mamãe. Mamãe, pega água para mim. Né? Ele sempre falou, mamãe, o Lucas quer não sei o que, o Lucas vai andar de motoquinha, o Lucas brincou com o amiguinho, o Lucas, agora ele já está falando em primeira pessoa. Isso já nos dá dicas de que ele está começando a se distanciar dessa fusão emocional. Ele vai fazer 3 anos mês que vem, então isso já é esperado para a idade dele. Antes disso, o bebê e a mãe, né, na psique do bebê, é um só. Ele ainda não se reconhece como pessoa única. Então, isso é muito interessante. E muitas mães acham que isso é muito pesado, né? E eu concordo, é muito pesado. Você pensar que tudo que você sente, o seu bebê percebe, tudo que você está ali no seu campo emocional, ele está absorvendo, realmente é pesado e é de muita responsabilidade, mas esse é o nosso papel. Essa é a nossa função, né? O bebê nasceu de nós mulheres, de nós mães, não nasceu do outro. Então, que bom, porque eu posso fazer alguma coisa por esse campo emocional. Porque se fosse com outra pessoa, ia depender de outra pessoa e eu não ia poder fazer nada. Então, vamos pensar pelo lado positivo, né? E vamos atuar naquilo que nos é responsabilidade. Então, é importante que a gente perceba que até os 3 anos, essa criança está fusionada e ela vai continuar por muito tempo. Mas até os 3 anos é a fase em que o bebê emocionalmente está mais suscetível a esse campo emocional da mãe. E a gente vai, conforme o bebê vai crescendo, ele vai se distanciando e vai havendo essa maturidade, o cérebro do bebê vai se desenvolvendo, né? Ele vai saindo, né? Ele vai identificando as coisas que ele gosta, ele vai identificando ele como uma personalidade, então ele começa a querer ele escolher as roupas, ele escolher o sapato que ele vai, ele escolher o que ele quer comer. Eu não quero isso, mamãe, eu quero aquilo. Eu quero aquilo daquele jeito, né? Ele já começa a ter, né, aquela sensação de, poxa, eu existo, eu gosto mais disso do que daquilo,
né? Eu gosto, que nem, por exemplo, lá em casa, o Lucas gosta de água gelada. Eu quero água gelada. Aí você dá água normal pra ele, ele fala, não, mamãe, água gelada. Então ele começa, né, a trazer para vocês sinais de que de fato esse campo emocional está começando a ficar mais distante e faz parte, né? A gente cria realmente os filhos para o mundo, para se desenvolverem, né, para trilharem os seus caminhos, e isso faz parte, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, trazer, né? O que pode nos ajudar a lidar com essa ansiedade materna, tá? Gente, procure atividades que vocês vão liberar energia, tá? Então, cantar, dançar, correr, fazer uma atividade física que vai liberar, né, essa energia acumulada. A ansiedade, ela precisa silenciar a mente. Só que muita gente fala, né, faz meditação. Gente, meditação é para quem já tá um nível, né, mais calmo. Porque senão fica muito difícil você silenciar a sua mente com meditação. Eu sou muito ansiosa. E eu vou falar pra vocês que eu consigo fazer meditação não é no momento que eu tô na ansiedade. Eu consigo fazer meditação quando eu preciso me acalmar, tudo. Aí eu faço meditação, porque senão eu não consigo, não sei vocês, mas eu não consigo silenciar a minha mente. Então não adianta falar, faz meditação, mesmo meditação guiada. Isso exige de nós uma prática. Que quem sofre de ansiedade não consegue fazer isso de primeira. Então, o que eu aconselho vocês é realmente fazerem, né, alguma prática que vai liberar essa energia, né? Por que cantar, né? Porque as nossas cordas vocais, elas liberam muita vibração, né? E faz com que a gente também dê uma esvaziada aqui, ó, nessa área do tórax, do peito. Então isso faz com que também você libere essa energia, tá? Correr, muito pé no chão, né? Faz também com que a gente aterre mais essas ideias, tá? Eu gosto muito de nadar, né? Quando eu tô dentro da água, pra mim, minha mente silencia num nível absoluto. Eu consigo prestar muito mais atenção às coisas ao meu redor, principalmente quando eu fico boiando, né? Eu fico olhando para o céu, eu não consigo mais pensar no que eu tenho que fazer. Eu só fico reparando no ambiente, contemplando, e isso é muito importante. Quando a gente consegue exercitar esse poder contemplativo, também vai ajudar muito a acalmar essa ansiedade. Então, correr, nadar, cantar, ouvir uma música no último nível e cantar junto com ela, gente, é maravilhoso. A gente tira aquele peso, né, que de fato nos ajuda, tá, a lidar com aquela ansiedade. Então, de repente, você teve um dia muito difícil, né? Então, a criança foi para a escolinha, chega em casa, dá uma dançada, dá uma extravasada, coloca essa energia para fora, você vai sentir que você vai voltar calma, mais tranquila, mais endorfinada, com a cabeça mais vazia e mais pronta para fazer o que você precisa fazer e para tomar as atitudes que você precisa tomar naquele dia ou diante de algum desafio que você esteja passando. Então é importante que a gente tenha na manga práticas que vão nos ajudar. Aí depois que você tiver jogado para fora toda essa energia, essa ansiedade, essa mente acelerada, aí você consegue fazer uma meditação guiada, né? Ou uma meditação que não seja guiada, que tem vários tipos, né? Tem vários aplicativos hoje que podem te ajudar com isso e que vai fazer com que você desacelere. Mas é importante que a gente não acelere novamente, que a gente não se cobre novamente. Então, preste atenção nos seus pensamentos. Toda vez que vier aquela cobrança, né, aquela necessidade, né, de fazer tudo ao mesmo tempo, delegue, acredite, né, faça uma rede de apoio. Pai não é rede de apoio, tá, gente?
pai é o pai e ele tem a função dele. Rede de apoio são outras pessoas que estão ao seu redor, que podem te ajudar, tá? Com a sobrecarga que você tem. Né? Então, de repente, ficar com uma criança para você realizar uma tarefa, ou até mesmo para cuidar de você, tá? É muito importante para que a gente tenha realmente esse seio, né? A gente fala muito nesse ambiente, né, que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. E de verdade é isso. Antigamente, nós criávamos, né, nós mulheres criávamos os nossos filhos em aldeias, né? E aí a vizinha vinha cuidar, todo mundo morava meio que no mesmo quintal, a mãe, a tia, a avó, né? E aí juntava aquele monte de criança e as mulheres se ajudavam. E cada uma faz comida num dia, e aí você não tem que fazer comida todo dia. Hoje, nós vivemos num mundo tão doido que a gente não conhece o vizinho da nossa porta do lado, né? Troca o vizinho e a gente não vê nem que trocou o vizinho. A gente não sabe dizer se tem criança do lado ou não. A gente não sabe dizer se tem cachorro muitas vezes. Se ele não late, a gente não sabe. Né? Por quê? Porque a gente a gente desaprendeu, né? Com esse medo de não incomodar, a gente vai cada vez mais se sobrecarregando. E isso faz com que a gente se sinta cada vez mais ansiosa. E a maternidade tem muito esse lugar, né? A gente acha sempre que vai incomodar alguém, a gente acha que sempre vai chegar no momento inoportuno, que a pessoa não vai gostar, que a pessoa... E, na verdade, o que as pessoas precisam é cada vez mais estarem juntas, compartilhando, porque, na verdade, todo mundo tem as mesmas dores. Né? A gente acha, né, que porque a gente está aqui no Instagram, na rede social, enfim, a gente tem uma vida perfeita. Não, todos temos as nossas dificuldades. Né? Só que ninguém vem, né, no Instagram para dizer o que está acontecendo, né? Para chorar as pitangas, né? A gente chama isso. A gente vem para postar foto bonita, né? Para mostrar as coisas que a gente tem, que a gente ganhou, que a gente é, os passeios, os relacionamentos, as festas, os parabéns do dia do aniversário. Isso faz com que a gente acredite que a vida do outro é perfeita. Não caia nessa cilada. Isso vai te deixar cada vez mais ansiosa também, querendo ir em busca de uma realidade que não existe, que só parece, só aparenta, é bonita, mas não existe, né? Então a gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade materna. Você não precisa equilibrar 10 mil pratos, né? Delegue, peça ajuda. Vai atrás de alguém que pode te ajudar, faça essa rede de apoio, construa ela, para que de fato você tenha uma maternidade mais tranquila, mais prazerosa e saúde mental, né, gente? Não adianta a gente equilibrar todos os pratos e adoecer, né? A minha mãe, eu sou gêmea, e a minha mãe, ela não se cuidou a vida inteira. Nem mentalmente, nem do corpo, nem da mente, vamos dizer assim. Então hoje ela é uma pessoa extremamente ansiosa. Minha mãe não dorme, ela toma remédios para dormir, ela buscou fazer terapia, mas não conseguiu, ela se cobra muito e ela cobra muito dos outros também. Então é importante que a gente comece esse como eu posso dizer, esse despertar agora, né? Porque de fato, quando é impossível, quando a gente fica mais velha, não, nunca é impossível, né? Mas fica mais difícil. Então é importante que a gente use, né, as ferramentas que a gente tem hoje para que a gente consiga transformar isso em bons frutos amanhã, tá bom? Então é isso. Essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês. Nós podemos ser multitarefas. Nós podemos realizar muitas coisas. Mas a gente também precisa se cuidar para que isso aconteça. Senão, a gente não consegue cuidar de ninguém. A gente não consegue servir a ninguém, tá? Então, busquem ajuda, caso precise, né? Um terapeuta, um psicólogo, né? Uma educação parental também sempre ajuda, porque são questões relacionadas à maternidade,
a como nós nos sentimos nos cobrando o tempo inteiro de sermos a mãe perfeita, de fazermos tudo correto. E o que é o correto? Para mim, o que é correto é uma coisa, para você é outra coisa. Então vamos aprender a lidar com isso de uma maneira mais leve, para que a gente consiga viver uma maternidade mais tranquila e criar filhos mais emocionalmente saudáveis, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada a todos que passaram por aqui hoje. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima live. Um grande beijo.